conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Esqueci o incenso, ó. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e eles logo contaram a Jesus. Ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentar um pouquinho, você está em casa, você que está aqui na nossa paróquia Santa Terezinha, Sente Pison, está saindo aí o som? Está saindo? Aí atrás, estão escutando? Evangelho de Marcos, Marcos 1, 29 a 39. Domingo, esse ano, é lido Marcos. Próximo ano vai ser Mateus e o outro vai ser Lucas. E João é lido na Páscoa e no Natal. Semana Santa, outro dia eu falei, está bem pertinho, daqui uma semana começa. Uma semana não, agora já, né? Sexta-feira. Aqui vai ter missa todo dia, viu? Vai ter confissão todo dia, vai ter adoração, como sempre, de 9 da manhã a 9 da noite, vai ter pregação, vai ter louvor, vai ter batismo no Espírito Santo. Venha participar do encontro carnaval aqui na igreja. A igreja vai estar aberta todos os dias. E quarta-feira de cinza vai ter missa às 19 horas e 7h30 lá no castelo. Pois bem, o Evangelho começa dizendo: naquele tempo, já expliquei algumas vezes, o tempo tem dois tempos. É o tempo cronológico, o cronos, cronômetro, é o tempo do relógio. É o tempo que aconteceu lá há 2000 anos, né? E o tempo kairos, que é o tempo da salvação. Esse tempo da salvação é quando o Evangelho é anunciado, ele acontece para quem acredita. Se acreditar, vai acontecer. Se você acreditar no que está dito aqui, vai acontecer alguma coisa na sua vida de boa, né?
algo bom na sua vida vai acontecer. Jesus saiu da sinagoga, não tinha igreja não, era sinagoga. Fortaleza tem sinagoga, já estive lá. Só que ele não sabe mais falar hebraico, né? Aí pediram que eu ficasse ensinando hebraico lá. É um tipo assim, é menor do que a nossa igreja. É bem pequeno, o ambão não tem altar não. Fica um ambão aqui na frente, aí eles lêem a palavra em hebraico. E explica em aramaico. Jesus fez isso, Lucas 4. Ele leu Isaías 61 em hebraico e explicou em aramaico, dizendo que aquilo que ele tinha lido era ele. É claro, ele é a palavra de Deus. Ele é a própria palavra de Deus, né? O que ele falou em Isaías 61? O Espírito de Deus está sobre mim. Ruach Elohim Alai. Depois ele explicou que era ele. Que ele era Deus, que ele é Deus, né? E foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Então ele saiu da sinagoga, ele estava na sinagoga lá, explicando a palavra de Deus, e foi com Tiago e João, 2 discípulos pescadores, né, que ele chamou para ser apóstolo, para a casa de Simão e André. Simão é Pedro, André é o irmão de Simão, irmão de Pedro. Era em Cafarnaum. Até hoje tem a casa dele lá em Cafarnaum. Hoje é uma igreja, tem a casa, tem uma igreja em cima. Eu celebrei nessa igreja. É do lado do lago, onde ele andava de barco lá. A sogra de Simão estava de cama com febre. Ele chegou na casa do Pedro, a sogra dele estava com febre, deitada na cama. Ainda bem que hoje tem mais febre não, né? Tem? Ai, tem. E eles contaram a Jesus: olha, a sogra do Simão está com febre, está com febre aí, está deitada na cama. Jesus se aproximou dela, segurou pela mão, ajudou a se levantar e a febre desapareceu. É a única cura que ele não fala nada, ele faz. Todas as outras curas ele fala: levanta, não sei o que, talitacum, mulher, tua fé te curou, menina, não sei o que. Aqui ele não fala nada. Ele se aproxima da sogra, né? Segura a mão e ajudou ela a se levantar. Então a febre desapareceu na mesma hora. E ela começou a servi-los. Um sinal de que a pessoa foi curada é quando começa a servir a Deus, ou a servir aos irmãos. Muita gente diz: eu estou curado, aí não serve ninguém, não está curado não. Essa cura aí não serviu não. A cura que serve mesmo, se você realmente está curado, é se você começa a servir os irmãos, servir a Deus. Aí você está curado mesmo. E eu já disse aqui, a maior cura é o perdão dos pecados, é pedir perdão. Porque a cura física, um dia a gente vai morrer também, entendeu? Então se a gente não se converter, não adianta nada a cura física. Aqueles 10 leprosos lá que o Senhor curou, só um voltou para agradecer. Eram 10. Aí Jesus disse: cadê os outros? Não vieram não. E Jesus disse: só tu, a tua fé te salvou. Então esse não foi só curado não, foi salvo, foi para o céu. E os outros não foram para o céu não. Então às vezes é melhor não ser curado não, porque se não for para o céu, é melhor ir para o céu. E a gente só vai para o céu se pedir perdão dos pecados. Pois bem, então a sogra começou a servir. Você vê como Jesus é bom, ele cura até sogra, né? Dizem que Pedro negou Jesus por causa dessa cura. Ficou com raiva de Nosso Senhor e negou, né? Não espalhe não, não espalhe não. Me perdoe, seu Pedro, se eu for para aí, me perdoe. Aí ele negou Jesus porque Jesus curou a sogra dele, né? Depois chegou a tarde, depois do pôr do sol, aí o povo viu que ele tinha curado a sogra, aí levaram todos os doentes e os possuídos pelo demônio. Nessa sala aqui já teve 6 possuídos pelo demônio, aqui nessa sala. De cair no chão e arrancar os cabelos e não sei o quê. O último foram 4 homens para pegar ele, né? E o bicho caiu no chão, ficava me olhando assim com os olhos arregalados, querendo me, né, pegar a minha história. Vai para lá, Satanás, eu quero conversa contigo, miserável, né? E era ele mesmo. Ele disse 3 coisas. Eu não conhecia esse menino, né? Ele disse 3 coisas sobre a minha vida.
Demônio conhece tudo, viu? Não tenha cuidado não. Aqui dentro. Quando você entrar aqui, se você se arrepiar, é porque o cão teve aqui, viu? Mas não tenha medo não. Nosso Senhor é muito mais poderoso. Aí trouxeram os doentes e os possuídos pelo demônio. Ainda hoje tem, né? A cidade inteira se reuniu em frente da casa do Pedro, a casa pequena. A cidade toda veio. Claro, ele começou a curar e a tirar o demônio, todo mundo veio. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. Não curou todos não, ele não fala todos, curou muitos. Também não tirou o demônio de todos não, tirou de muitos. Por quê? Porque ele não quis. Jesus tira o demônio que ele quer, e ele cura quem ele quer. E também, eu falei, às vezes a cura, a pessoa é curada, faz é se afastar de Deus. Então não adianta curar, é melhor não curar. Muita gente vem pedir que eu reze para cura. Eu não rezo não. Eu rezo para que seja feita a vontade de Deus. Se Deus quiser a cura, que aconteça. Se não quiser, que não aconteça. A verdadeira oração é essa. Porque às vezes cura, a pessoa se afasta da igreja. Então não adianta, é melhor não curar. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Para frente. E Jesus não deixava que o demônio falasse, pois sabiam que ele era. O único que conhece Jesus no Evangelho de Marcos e Mateus é o demônio. E Maria, certamente. Pedro não conhecia, ninguém conhecia. Se Pedro conhecesse, não tinha negado. Mas o demônio conhece. Quando Jesus começa a expulsar, o demônio diz: eu sei quem tu és o Filho de Deus. E Jesus diz: cala a boca, miserável. Sai. Jesus não falava com o demônio, não, mandava expulsava, mandava sair. Mas o demônio sabia quem ele era. O demônio sabe, porque o demônio ele existe desde o início da criação. Quando Deus começou a criar, criou os anjos. Ele era um anjo, se revoltou contra Deus. Do começo. Não tem mais poder que Deus, não vai ter nunca. Mas mais poder que você ele tem, do que eu também. Porque ele viu desde o dia que tu nasceste. Tudo que tu fizeste, ele já viu. Então o demônio conhece a nossa fraqueza, viu? Conhece a fraqueza de todo mundo. E ele vai tentar na fraqueza, não vai tentar no que você é forte, não. Por isso que a tentação muitas vezes é forte. Ele sabe qual é a sua tentação. Mas ele não tem mais poder que Deus, não. Se você lutar contra ele sozinho, você vai cair. Se você pedir força a Deus, que Deus venha lhe ajudar, você não cai, não. Oração, confissão, adoração, missa, caridade, jejum, leitura da palavra, humildade, você não cai, não. Cai se você quiser enfrentar ele sozinho. Ai, meu filho, você já está perdido. Pode preparar os coros e depois ainda vem confessar. Mas se pedir ajuda a Deus, cai não. Está entendendo? O pobre Tomé fica com medo. Tenha medo não, Tomé. Então ele curou muitos, não curou a todos. E não deixava que o demônio falasse. Por quê? Porque os demônios sabiam o que ele era. E se começasse a falar, os fariseus viriam com os saduceus e matariam Jesus agora. Não estava na hora dele morrer. Ainda tinha 3 anos para pregar. Então ele mandava calar a boca. Até quando ele curava, ele mandava ficar calado. Mas o povo não ficava calado. Aí começou a divulgar que ele estava curando, não sei o quê. E os fariseus tiveram inveja. Foram os fariseus que mataram Jesus. Chegou a madrugada, então ele chegou de tarde na casa do Pedro, curou a sogra, curou gente, passou a noite toda lá, aí veio em madrugada, 3 horas da manhã, e ele saiu da casa, foi para um lugar deserto, para rezar. Quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Você tem que fazer a mesma coisa, tem que rezar no lugar deserto. Ah, mas não tem lugar deserto? Tem, entre no seu quarto lá sozinho, feche e pronto, entre no seu coração, é lugar deserto, apaga, desliga a televisão. Não precisa estar com a televisão ligada o dia todo, nem celular. Para quê? Desliga e vai rezar. Ele não rezava? 3 horas da manhã aqui. É porque não quer, a gente não quer. Fica inventando desculpa. Jesus rezava de madrugada. Quando Pedro, André, Tiago e João viram que ele não estava dentro de casa, foram até o local onde ele estava rezando.
Aí quando encontraram Jesus, disseram: todos estão te procurando. Jesus nunca responde aquilo que a gente quer, eu acho é bom. Quer dizer, Pedro estava dizendo: ó, estão te procurando, volta, começa a curar de novo. Voltou não. Jesus fala o que ele quer, não o que a gente quer. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Não vou ficar só aqui nessa cidade não, eu vou para outro canto, eu vou pregar em todo canto. A cidade de Cafarnaum é menor do que o nosso bairro aqui. Aqui tem 40 mil habitantes. Lá tinha uns 10 mil, se tivesse muito. Aí ele começou a circular as aldeias, tudinho lá, a cidade. Pregando, anunciando o evangelho, curando e tirando o cão. E a pregação dele era: convertei-vos e crede no evangelho. É o que eu vou dizer aqui na quarta-feira de cinza. Tá? Não adianta nada ir para esse carnaval, pecar, e aqui vem receber cinza. Não peque não, meu filho, venha rezar, a cinza vai ser bem mais maneira. Eu vou ter que carregar cinza na sua cabeça, né? Porque o que eu vou dizer é isso: convertei-vos e crede no evangelho. E vou dizer para mim também. E o Papa também, todo mundo vai receber cinza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galileia, pregando em sua sinagoga, que eram as igrejas deles, e expulsando o demônio. Foi bem. A Igreja Católica, ela tem vários documentos hoje em dia sobre a missão. Sobre a missão. Fala muito em missão. Esse caminho sinodal que estão falando aí é missão, não sei o quê. Jesus, quando mandou em missão, mandou pregar, curar, expulsar o demônio. O documento que eles estão escrevendo não fala em nada disso. Eu quero saber por quê. Por que é que a igreja hoje não cura e não expulsa o demônio? E não prega o que Jesus mandou pregar? Por que não são mais fiéis? E fala de missão. Missão é isso aqui. Quando ele mandou em missão, ele mandou pregar, tirar o demônio e curar. Então cure e tira o demônio. Toda diocese tem que ter exorcista. Fortaleza não tem. E todo padre é exorcista. Mas estão proibidos de fazer. Por que é? Pergunta a eles. É só ser fiel ao que nosso Senhor mandou. Aí tem a primeira leitura do livro do Jó. Jó 7, 1 a 4, 6 a 7. Jó era um homem rico, muito rico. Ele era temente a Deus. Ao demônio. O demônio é bicho ruim, viu? Conhecia Jó, conhece você, me conhece. Foi até Deus e disse. E Deus disse para ele: olha, está vendo Jó? Como ele é fiel. Ele é rico, ele paga o dízimo, está vendo como ele é justo, ajuda os outros? O demônio disse: e tu acha que ele é justo, é? Tira tudo que ele tem, para tu ver uma coisa. Aí Deus disse: pode tirar. Jó foi provado. Numa semana, o Jó perdeu as terras tudinho. O gado, as vacas, os bois, o jumento, não sei se tinha gato não, pode levar o daqui também. Perdeu tudo. Os filhos dele deram uma festa, caiu um raio lá, morreu, 7 filhos. Perdeu tudo, perdeu os filhos tudinho. Só ficou a mulher. Devia ter levado a mulher. Aí Satanás foi para Deus de novo. E Deus disse: está vendo? E Jó não amaldiçoou a Deus. Ele perdeu tudo e era rico. Às vezes a gente perde uma coisinha e fica com raiva. Ele perdeu os filhos todinho. E ele disse: o Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele bendisse a Deus na desgraça. Satanás voltou para Deus e Deus: está vendo como ele é justo que eu falei? E o cão é ruim. Aí o cão disse: mexe nele agora. Tu mexeu só no que ele tinha. Mexe nele agora. Aí Deus deu uma doença para ele. Uma doença incurável. O corpo dele se tornou uma ferida todinha. E Jó não amaldiçoou a Deus.
Mas a mulher que estava do lado disse: amaldiçoa a Deus, miserável, tu perdeu foi tudo. Devia ter levado a mulher, porque eu falei. Jó não amaldiçoou a Deus, mas ele perdeu a paciência. Ele disse assim, capítulo 3: maldito o dia que eu nasci. A Deus não, ele amaldiçoou a ele. Também não devia ter feito, não sei, numa hora dessa, né? Maldito o dia que eu nasci. E disseram a notícia que minha mãe ia dar à luz. Está lá no livro de Jó, capítulo 3. Aqui é o capítulo 7. Ele está se queixando ainda. Está falando do sofrimento dele. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? É, a nossa vida é uma luta mesmo. Seus dias não são como o dia de um mercenário. O mercenário é que era contratado para matar os outros na guerra. É, a nossa vida é uma luta mesmo, uma guerra. Como um escravo suspira pela sombra. Nós somos como um escravo às vezes, né? Como assalariado aguarda sua paga e às vezes não recebe. Assim tive por ganho um mês de decepção. Ele está se queixando para Deus. E couberam-me noites de sofrimento. Sofrimento grande, ele perdeu tudo e está doente aqui, está desenganado. Se me deito, penso, quando poderei me levantar? E ao amanhecer, espero novamente à tarde, e me encho de sofrimentos até o anoitecer. A vida dele era só um sofrimento. Ele está se queixando. E pode se queixar para Deus? Pode. Ele não está se queixando? Não pode perder a confiança. Meus dias correm mais rápido do que a lançadeira do tear. Tear era um negócio que eles faziam para fazer roupa, tecido, túnica. Aí ficava assim, um negócio que era redondo, eles ficavam fazendo assim, esse movimento, bem rápido. E se consomem sem esperança. Ele está dizendo que ele não tem esperança, mas a fé ele não perdeu. Ele não vai perder a fé, ele perde tudo, perde os filhos, perde a terra, perde, fica doente, perde a paciência, mas não perde a fé. No final ele diz: lembra-te de que minha vida é apenas um sopro. É verdade. A nossa vida é um sopro. O meu está bem fraquinho, eu acho que eu estou morrendo, né? É um sopro, meu filho. Ninguém sabe, a gente pode morrer hoje, né? É. Quando vive muito é 100 anos, 100 e pouco, mas 200 ninguém vive. Muita gente morre novo. Então a nossa vida passa, o sofrimento passa. É não perder a fé, como ele não perdeu. E a fé para nós ainda é melhor, porque a nossa fé é na ressurreição. Na época dele não estava claro a ressurreição. E diz também: e meus olhos não voltarão a ver a felicidade. Aqui ele errou. Ei, seu Jó, você errou. Porque ele viu a felicidade. No final da vida dele, no final da provação, Deus veio. Deus disse: ó, tu não tem que estar reclamando de nada não, porque tu não conhece nada não. Aí devolveu a riqueza dele, os terrenos, ganhou terreno de novo, ganhou um bocado de coisa. Teve mais 7 filhos. Voltou tudo. Não sei se a mulher morreu ou não, mas voltou tudo. Então não precisa a gente perder a esperança. Até porque a esperança não é para essa vida. A nossa esperança é para depois daqui, que a gente vai para o céu. E lá não tem choro nem nada. Lá tem uma grande felicidade. A gente vai estar com Deus. A segunda leitura eu vou falar, porque é muito importante. É da carta aos Coríntios, primeira carta de Paulo. Para mim é uma lição de vida essa carta. Irmãos e irmãs, pregar o Evangelho não é para mim motivo de glória. Para mim também não é não. Se você não sabia, eu vou dizer: o padre só tem a obrigação de pregar a palavra de Deus domingo. Sabia disso? Sabia disso? Pois é. Obrigação mesmo, só tem que pregar domingo. Eu prego todo dia e se desse pregar 3 vezes por dia. Porque como ele diz aqui, não é motivo de glória. É uma necessidade para mim, uma imposição. Deus que mandou a ele e a mim. Depois que eu tive aquele encontro com o Nosso Senhor, eu tenho que falar dele, né? Aí eu fui estudar 12 anos a mais em Roma. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Eu digo a mesma coisa, ai de mim. Mas pregar o Evangelho, não é pregar o que eu quero não, viu?
E se a igreja escreve alguma coisa contra o Evangelho, eu vou falar do Evangelho. Escreveu aí agora o negócio de dar bênção para quem está junto. Eu não dou. Dar bênção para um casal, não é casal, pai de pessoas do mesmo sexo. Eu não dou. Eu dou bênção individual. Mas bênção assim para casal não dou. Bênção individual você não pode negar, porque a gente benze carro, gato, cachorro, moto. Não. Mas casal que não está casado na igreja, eu, Padre Fernando, não benço. Pronto. A palavra de Deus não manda benzer. Nem benzo duas pessoas do mesmo sexo. Eu não benço. Se eu exercesse minha função de pregador por iniciativa própria, eu teria direito a salário. Mas não é por iniciativa própria. Eu não estou aqui por iniciativa própria. Deus me mandou. E no dia que Ele mandar de ponto canto, eu vou. Dia que o bispo me chamou de volta de Roma, eu vim. Eu não discuti, não. Eu fico na obediência. Dia que ele disse, sai daí e vá para o outro canto. Na hora. Está aqui a chave, pode ficar. Né? Então, foi Deus. Agora Deus me mandou para cá por intermédio do bispo. Então é Ele. Se Ele mandar sair, eu vou sair. Como a iniciativa não é minha, trata-se de um encargo. Um encargo que eu tenho, é um trabalho que me foi confiado. E se eu recebesse salário, eu já tinha recompensa. Como não recebe salário, porque está fazendo livremente, a recompensa é de Deus. Na época de Paulo, os apóstolos tudinho recebiam salário. Eles pregavam, mas recebiam. Paulo não recebia, não. Esse aqui que escreveu isso. Em que consiste então o meu salário? Em pregar o Evangelho. O salário dele é pregar o Evangelho. Ele se sente feliz em pregar o Evangelho, oferecendo de graça. Como é bonito isso aqui, né? Sem usar os direitos que o Evangelho me dá. Quais são os direitos? Jesus disse, quem prega o Evangelho vive do Evangelho. Mas ele não queria viver, não queria receber dinheiro porque estava pregando. Aí você vê essas igrejas de crente aí tudinho, bota uma caixa de som, não sei o quê, aí começa dízimo. Pode, se tiver crente aqui, não estou nem aí, viu? Dízimo, no instante é dinheiro, chove dinheiro. Não é assim não. Mas aqui está dizendo que não pode. Ele não lê não. Sem usar os direitos que o Evangelho me dá, oferecendo de graça, tem que pregar de graça. Assim, livre em relação... Quando a gente faz isso, a gente é livre. Quando fala a verdade, é livre. Eu me tornei escravo de todos, escravo da verdade, porque tem que anunciar a verdade. Escravo de todos nesse sentido. Primeiro, escravo de Deus. Escravo de todos que tem que servir a comunidade. Mas para pregar o Evangelho, não é para outra coisa não. A fim de ganhar o maior número possível, para salvar as pessoas. Aí tem gente na igreja hoje que não pode fazer proselitismo. Não pode hoje mais pregar não. Não pode mais dizer que a igreja é a única que tem a plenitude da revelação. Eu digo, a igreja católica é a única que tem a plenitude da revelação. A salvação só vem por meio da igreja católica. A salvação que chega nos crentes, não sei o que, vem através da igreja católica. Eu digo, porque esse é documento da igreja. Aí tem padre dizendo que não pode falar. Eu estou falando e está gravado. Acabou. Vou deixar de falar. Com os fracos eu me fiz fraco, para ganhar os fracos. Olha como Paulo é bonito isso aqui, né? Com todos eu me fiz tudo, para certamente salvar alguns. Por causa do Evangelho eu faço tudo, para ter parte nele. Né? No dia que eu morrer, vocês botem essa palavra dentro do meu caixão, viu? Manda escrever. E para mim, essa palavra aqui que é a verdade, né? O padre, o bispo, o papa, ele tem que viver a serviço, em função do Evangelho. Por causa do Evangelho eu faço tudo. Do Evangelho, não é de qualquer Evangelho, nem essas coisas que estão pregando por aí não. É da palavra de Deus, do jeito que está escrito aqui, não é inventar coisa não. Para ter parte nele, se eu pregar o Evangelho, é o que eu procuro fazer, eu quero ter o salário de Deus, que é a ressurreição. Pronto. Que é mais do que qualquer salário aqui.
Ficou entendido? Mas, eu vou terminar agora com essas palavras. Mas se no céu não tiver creme de galinha, eu volto. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado, sua Mãe Maria Santíssima.